contador, olá contadora, olá contabilista. Estamos começando mais um episódio do programa A Voz da Contabilidade. Estamos recebendo hoje um grande empresário contábil, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e também do seu trabalho, também eu nas entidades contábeis, que a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da nossa conversa, mas é um prazer recebê-lo aqui, José Roberto da Sevilha Contabilidade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É um prazer falar sobre meu trabalho, né, tanto profissional como, né, aquilo que a gente faz voluntariamente, né, que eu gosto muito. Isso é importante, né? A gente sempre tem que se doar, né, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e ter um tempo para doar também para outras pessoas. Então isso é realmente extremamente importante. Zé Roberto, continuando, dando continuidade ao programa, a gente sempre fala do mercado contábil, enfim, e eu sei que você também fala muito sobre tecnologia, sobre e como é que você viu essa mudança, porque quando você falava 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, mesmo com o advento do SPED, com o advento da notação eletrônica, a empresa de serviços contábeis, ela não olhava muito para a tecnologia, né? Olhava muito para processo, para uma série de outras coisas, mas a tecnologia em si não. E a gente percebe que hoje, 5, 6 anos depois, a grande maioria dos escritórios hoje pensa na tecnologia, pensa que tem que absorver tecnologia para melhorar o seu processo no dia a dia, para melhorar a produtividade. Então, como é que você viu essa mudança e como é que você vê o mercado hoje em termos de tecnologia para o mercado contábil? Bruno, obrigado pela pergunta. Eu sempre quis que uma pessoa me fizesse essa pergunta e eu tivesse a oportunidade de responder. Que bom. Porque eu vivo no mercado contábil, né, há 40 anos. Eu entrei aos 16 anos e já entrei usando tecnologia, né? Foi no grupo Fininvest, que o Itaú comprou, né? E já entrei ali, né, usando os relatórios já digitais, né, impressos, mas digitais. Na época de COBOL, Assembly, Fortran, né, Sim, que gerava mainframe, isso no né? banco, mainframe, né? Mainframe. E eu falei, puxa, que legal essa tecnologia, né? Quero aprender mais sobre ela. Sempre tive essa curiosidade. E eu sou aquela pessoa que viveu todas as fases. Se você falar de 84, 85 para cá, eu acredito que eu tenha vivido todas as fases, né? Porque além de ser técnico em contabilidade, né? Depois que eu me bacharelei em contabilidade, mas eu também estudei programação e eu sempre gostei, né? E quando a gente gosta, você sabe que você faz aquele acompanhamento por amor, né? Ah, aí eu digo para você, os escritórios contábeis, a contabilidade, sempre gostou de tecnologia, sempre viveu tecnologia. Mas para uns, né, pouco de acesso, para outros, mais acessos. Só isso que é a diferença, né, que eu vejo na contabilidade. Para alguns escritórios, tiveram acesso à tecnologia mais cedo. Qual é essa quantidade? Não sei, mas pouco, né? Se a gente for mensurar ou medir, digamos aí que 5 a 10% dos escritórios conseguiam, né, ter acesso à tecnologia Sim, de ponta. Hoje mais escritórios, sim. porque está mais próximo da gente. Então eu diria assim que a evolução na tecnologia para a área contábil veio ao longo do tempo, né? E conforme os escritórios conseguiam adquirir, né, tinham mais oferta no mercado, foram adquirindo. Você vê que hoje, né, a sua empresa, né, a empresa patrocinadora aqui do evento, ela está voltada para a telefonia, né, digital, na Sim. internet, onde os contadores têm acesso, né, a coisas que poucos escritórios tinham, né? Era mais telefonia fixa. Hoje Sim. não. Hoje é digital no celular, né? No WhatsApp, VoIP, né? Você carrega o seu ramal com você, né? Sim. Eu tô aqui com o meu, né? Se tocar, vocês não liguem, não, viu? Mas porque eu vejo isso. Eu entrei no mercado contábil em 1992. E na época tinha ainda aqueles monitores fósforo verde, né? Aqueles CP500 da Prológica, né? Que era o computador pessoal mais começou a entrar no mercado, aqueles Cobra também que vinham, enfim, porque realmente era tudo mainframe, tudo tecnologia de banco e de governo, enfim, e era difícil chegar, né, para nós meros mortais, né, digamos assim. E aí eu me lembro que quando chegou nos idos ali de 94, começou a chegar os primeiros ATs, que era o AT 286,
que era uma tecnologia melhor e que tinha memória, né, memória RAM, um pouquinho mais de memória do que o DOS, né, aquela barreira dos 640K do DOS. E eu me lembro que nessa época eu também estudava programação, né? Eu sou daquela época de fazer gravação backup, né, em fita cassete, Isso né? mesmo, Tinha o bolachão desse tamanho, isso mesmo. cartão perfurado, né? Isso aí. Fazer, enfim, Isso aí. toda essa parte aí a gente pegou um pouquinho aí na época. E aí realmente era muito caro o AT. Então, você chegava nos escritórios, ainda tinha muito aqueles computadores de fósforo verde, Monocromáticos. monocromáticos. E aí, então, quando alguns escritórios começaram a absorver a tecnologia, começaram a trazer os ATs 286. E também as empresas de software, na época, também começaram a melhorar o seu desenvolvimento, porque era muito Clipper, né? Era Clipper, COBOL, que era mais a linguagem que mais se utilizava. Aí chega a era do Delphi, a era, enfim, lá mais ou menos em 96, 95, 96 para 97, né, digamos assim. 95 é o início da Borland com a tecnologia Delphi 3, que chega no Brasil. Então aí os softwares começaram a melhorar. Então, naturalmente, como o software começou a melhorar, começou a exigir mais das máquinas, as máquinas começaram a ter uma velocidade e veio a abertura de governo, de importação e tudo mais. E aí foi onde, né, a era Collor, né, que aí deu Abriu o aquela mercado. abertura, né, Isso. abriu o mercado. Então a gente conseguiu ter uma velocidade maior de tecnologia em termos de hardware chegando no Brasil. Mas eu me lembro que ainda assim o investimento era muito pouco dentro da empresa de serviços contábeis. Ele começou quando surgiu a GIA eletrônica, E em disquete, isso mesmo. em disquete, quando surgiu a GIA eletrônica. E foi aí que eles começaram a perceber que o fisco estava investindo muito em tecnologia, que começou com uma GIA eletrônica e termina no SPED, né? Que daqui a pouco o céu é o limite, a gente não sabe o que virá mais, mas você vê, como uma GIA eletrônica veio essa mudança e as pessoas começaram a perceber. E eu me lembro que na empresa que eu trabalhava na época, fez um erro de programação e era a única empresa que tinha escrita fiscal no Brasil inteiro, que era a Cotibatic. No Brasil inteiro, mas fiscal só para o estado de São Paulo. E ele errou um item lá que ficou um zero a mais. Então, que era 10 virou 100. Que era 1000 virou 10.000. Sim, sim. E aí eu lembro que o pessoal da Secretaria Fazenda ligaram lá na empresa e falaram: o que está acontecendo? Está vindo tudo errado aqui e tal. Então aí que a gente começou a perceber o quanto era importante a tecnologia dentro do mercado contábil. Aí eu te Perfeito. pergunto, também você vende auditoria, enfim, né, de olhar aí o resultado das empresas e tudo mais, e você já tinha tecnologia à sua disposição, mas aí mesmo assim olhando todo esse processo dessa história, que realmente veio a GIA eletrônica e a partir daí acho que foi um divisor de águas. Sem dúvida, Adriano, sem dúvida. Eu vou recapitular junto com você, né, essa história. Então, até 93 nós tínhamos lá monitores, perdão, né? Nós tínhamos muito software em DOS, né? Sim. Plataforma DOS, e hardware monocromáticos, por exemplo. A partir de 94, com o VB, com o Windows, né? Sim. O Windows 3.11, né? Por exemplo, aí a gente teve acesso a uma tecnologia melhor, padrão Sim. Windows, né? Gráfica. Sim. Isso foi melhorando a nossa vida. Nessa época a gente usava Lotus, por exemplo, 1.2.3. Sim. A gente passou a usar Excel, né? Logo Exato. tempo depois. E você falou da GIA, né? Mas a gente que é de contabilidade, a gente lembra que em 99, por exemplo, né, você entregava um fundo de garantia em disquete. Né? Sim. A gente datilografava ou preenchia na matricial o fundo de garantia carbonado, né? Para empresas que tinham funcionários, né? Para recolher o fundo de garantia. E a Caixa Econômica falou assim, não, agora eu quero em arquivo, não quero digitar mais isso. Né? Eu tinha um birô só para digitar isso, não quero mais digitar. Você me entrega em disquete, eu subo isso e você acompanha. Se por um acaso não subir, você me entrega de novo. E assim ficou, né? Até vir a conectividade social. Então, eu comecei nesse disquete, né, a fazer essa migração, e foi um divisor de águas em 99, né, com o disquete do fundo de garantia. Isso, eu me lembro que também em 99
foi a primeira fiscalização eletrônica que surgiu, que foi a instrução normativa 86, Ah, legal. que era você dava um layout, né, nota de entrada, nota de saída, dependendo Sim, do sim. se era no fiscal, ou se era na folha de pagamento, ou se era na contabilidade, eles diziam o que precisaria naquele arquivo, Isso que na mesmo. verdade foi o que depois virou o SPED, né, da Ah, vida, mas isso é uma normativa 86, que era em texto. boa, boa, Adriano, bem lembrado. Porque muitas coisas apareceram a partir do birô, né? Então a gente, para não digitar, fazia uma matricial e para que os dados entrassem na contabilidade de uma forma digital. Mas nós é que produzimos os dados. Os dados não vinham prontos. Então, um exemplo, você pegava a nota fiscal, né? Você digitava os dados principais, ou pedia para alguém digitar, né? Aqueles Sim, dados principais tinha a figura do digitador, né, do digitador, né? Naquela tabela. E aí, uma vez que você estava com aquela planilha pronta, você podia subir, né? No lançamento contábil, já pronto, né? Então, você pegava uma nota de papel, por exemplo, né, que foi preenchida, né, ou datilografada, ou impressa, né, eletronicamente, e passava a fazer o lançamento automático daquilo, né? Mas nós é que produzíamos os dados dentro, né? sim, Eu me lembro que o meu primeiro programa foi desenvolvido em 97, contabilidade, e eu participei do desenvolvimento, né? A gente desenvolveu em VB, né, com uma particularidade em Delphi, porque não atendia tudo, né? Então, já nessa época, a gente usava vários programas para atingir uma meta, né? As pessoas hoje, né, têm isso, né? sim, Uns desenvolvem, né, em HTML, né? E vai, e usam vários, né, C++, usam várias, sim, né, ferramentas de programação para chegar num programa, né? Porque isso ah, vai atender de forma mais rápida ou de uma forma mais, digamos assim, robusta, né? robusto, Um certo detalhe do programa, né? E aí não tem mais aquela linguagem única da programação. Eu acho sim, isso sim, maravilhoso. sim, Que a gente já usava isso lá em 97, né? Nós falamos de Frankenstein, né? Era um pedaço de cada um, né? Para sim. fazer um Sim, todo, né? você tinha. Para aquele determinado tipo de situação, você tem uma linguagem que é, por exemplo, COBOL. Exato. Para fazer leitura e ainda banco Sim, de dados, enfim, o sim. COBOL era melhor. Mais rapidamente, né? Aí você Sim, falava, de Clipper, já não era tão. sim, O que que eu usava aqui, né? Aí você falava, bom, então vou lá para o C++, que também sim. era melhor, e assim Exatamente. sucessivamente, E assim né? sucessivamente, exatamente, Adriano. Aí você perguntando, eu me recordei, né, nessa época que eu fiz um desenvolvimento de programa para usar na minha própria contabilidade. E fazia Então, um sucesso, porque eu queria da minha maneira a contabilidade, né? Eu queria digitar uma nota e que já tivesse a apropriação ali, né, a pagar de fornecedores, né? E que fosse para estoque ou fosse para uma despesa, por exemplo, né? Mas já fazer esse lançamento, né? E se tivesse a data do pagamento ali, né, com um comprovante anexo, eu já, lançava inclusive a já baixa, baixa. né? Já dava baixa, mas tinha que bater com o extrato bancário com o banco depois, Mas você sabe que você né? é uma exceção à regra, né? Você já pensava nisso lá. Não sou eu, como muitos conhecidos, Mas. inclusive meu sócio, né? Que eu É. vou Tá aqui, bom. nós Aí, conversamos, ele já fazia isso paralelamente também. não, aí não vou falando, mas são pessoas diferenciadas, Ah, né? Falar de sim, Sevilha, sim. falar de você, aí são pessoas diferenciadas. O mercado em si, porque eu lembro que naquela época eu visitava por semana, pelo menos 10 a 12 escritórios por semana. Sim. A gente visitava, porque a Quantimais estava começando, enfim. Tinha começado, na verdade, em 87, né? Fazia 10 anos, né? Porque foi em Eu 97 entregou o lembro, primeiro sistema em eu Windows. lembro. E, então, a gente era uma atividade muito intensa. Sim. Então, eu percebia que, tipo, quando falava de arquivo, para gerar magia era um negócio complicadíssimo, né? Então, as pessoas, agora vocês já estavam pensando já, desenvolver o sistema já para fazer, para melhorar, para já dar. O que todo mundo está falando hoje, você já falava em 97. E aí, Adriano, desculpa te interromper. Aí, por que que a gente parou de programar, né? Aí eu vou tirar o chapéu para a software house. Porque o nosso negócio era contabilidade, não era desenvolver sistema. Aí quando o governo cria uma nova regra, a gente sentia dificuldade em adaptar aquela nova regra, Sim, né? Nada mais como a software house desenvolver aquilo e sair vendendo para o mercado. sim, A gente vendeu nossa tecnologia, perdão, vendeu não, acabou entregando, né, para uma software house que desenvolvia aquilo para outras pessoas e passou a vender aquilo, né? Não só para a gente, né, mas como para outras empresas. E quando saiu uma mudança, você esperava um tempinho, já estava pronto para você aquilo. Você não precisava se preocupar, né, em desenvolver aquilo. Porque o nosso foco era contábil. E o contábil muda também sempre, sim. constantemente. Você precisaria ter duas equipes paralelas, tal, né?
E nós que somos contadores, somos talhados para ter foco na contabilidade, né? E não só no desenvolvimento, né, ou na estratégia de um negócio em si, né, volumoso, né? Isso me ajudou a eu focar na contabilidade, tanto que eu pude fazer uma carreira na área contábil, né, que eu considero uma carreira até prodígio, né? Hoje, né, não sei se vocês já fizeram o cálculo da minha idade, mas, né, eu eu me considero uma pessoa ainda jovem, né, para a área, né? A gente tem, vou acompanhar durante os próximos 10 ou 15 anos muita coisa que vão surgir. Sim, Tem coisa que a gente vai usar daqui a 10 anos e ainda não está pronto, ou a gente não sabe o que que é a sim. tecnologia. Isso vai surgir, eu quero acompanhar tudo isso, né? Eu adoro esse modelo, né, de a gente usar ferramentas para atender um negócio, né, ou para que um cliente se desenvolva, né? Para ele não se preocupar com aquilo. Então, contabilidade para mim é isso. Não se preocupa com contabilidade que eu cuido para você, né? E eu tendo tempo, eu te ajudo em outras coisas, além da contabilidade, né? Sim, Se eu puder, se eu tiver condições. Por isso que é fundamental, né? Como trabalho de sindicalista, né? Da educação continuada, que é a nossa entidade, fazer esse trabalho, né? Fala assim, ó, estude contabilidade sim, né? Desenvolva o seu trabalho sim, ou numa empresa ou no escritório, mas se prepare para aquilo que ainda você vai precisar e ainda não sabe, vai se preparando, sim. né? Como que você faz isso? Estudando. Estudando coisas que complementam você, né? Na área do direito, na área da tecnologia, na área da economia, né? Por que não na medicina, Sim, né? Por que não? Né? Tem novas tecnologias surgindo que podem impactar no seu trabalho, sim, ou no trabalho do seu cliente, né? sim, sem Você tem que dúvida. ajudar ele nesse aspecto, né? Por exemplo, trazer a máquina de fora, uma máquina que foi desenvolvida lá fora, quanto custa? Fazer um BNDES, comprar um equipamento lá fora, quanto que é? Então você já pode ir estudando isso, desenvolvendo isso, porque uma hora vai chegar em você, né? Sim. Um cliente seu vai precisar de comprar essa tecnologia de É, alguém ou que lá imposto que eu fora. tenho que pagar? Como é que funciona? O Exatamente. Se que que você eu levo para estiver Londres? preparado, né, Adriano, você pode melhor informar, né, o seu cliente, né? É isso que Exatamente. a gente O entende. pessoal ficou curioso. A gente vai chegar lá, mas o pessoal está curioso aí. Tava lá, meu sócio, meu sócio. Pessoal, Vicente Sevilha. Claro que todo mundo já sabe quem é o Vicente, mas fala um pouco do seu sócio, Zé Roberto. Se eu falar do meu sócio, eu vou me emocionar, né? Meu sócio é um grande amigo, é querido e Aliás, um abraço, Vicente. é, Espero você aqui num dos próximos episódios. Vicente Sevilha Júnior. E eu conheci o trabalho do Vicente, ele conheceu o meu, a gente adorou, né? Eu admirei ele mais ainda pelo trabalho que ele exercia. E eu tinha um escritório modesto, né? Um pouquinho, né, pequeno, né? E não por falta de condições de querer crescer, né? Acho que o objetivo mesmo era não ter algo volumoso, Sim, robusto, com muita dor de cabeça, né? Nesse sentido, porque eu era sozinho. A gente tinha que aprender todas as novidades, tecnologia, e passar para funcionário, né? Fazer. E com isso eu tive um sucesso, né? E lá no Sindiconte a gente passou a ensinar, né? Eu não gosto nem da palavra de ensinar, mas trocar, trocar. né? Ah, aprender um pouquinho que o outro sabe e mostrar aquilo que a gente aprendeu, né? ah, Lá dentro. E aí eu conheci meu sócio, né? Nesse sentido. E eu estava com uma dificuldade no escritório, a gente estava desenvolvendo também uma nova empresa, e ele falou assim, não, eu já tenho isso lá no escritório, né? Para você chegar no nível que nós estamos, vai demorar 5 anos, né? Por que você não vem ajudar a gente a fazer isso lá? Aí eu aceitei o convite e fui, né? E já são 5 anos, fez agora em outubro, né? Estamos com 5 anos e meio Legal. juntos. Eu acho que já deu certo, né? E a gente, né, faz muitos trabalhos de consultoria. Eu adoro fazer consultoria. E o Vicente adora ajudar os clientes. Então bateu, né? Ele ajuda Sim, os clientes, né? Conta com a minha ajuda sempre que precisar, e dentro daquela minha possibilidade, né? Eu ajudo. A gente vai, né, cuidando e fazendo para que o cliente cuide do negócio dele e a gente cuide do cliente, né? É assim que a gente faz lá, sim. né? Isso é até uma questão da nossa missão, né? Eu visitei vocês lá. Quando? O ano passado. Ah, que O ano legal. passado estive lá com o Vicente, com o Wesley Sim. e o Bruno. 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 Isso. O Wesley e o Bruno esteve lá conversando um pouquinho. Bruno Silvestre. Bruno Então, Silvestre. eles têm.
desenvolveram uma empresa chamada Sevilha Educação, que passou a Isso. ser Sevilha Performance. É uma outra empresa do grupo, né? Sim, Não tem nada a ver comigo sim. e não participo. Eles estão fazendo um belo trabalho, né? Que é Uhum. justamente, né, mostrando para os escritórios de contabilidade, para os contadores, como se administra melhor, né? Tudo aquilo lá. Ah, porque com o know-how que foi criado ao longo de 35 anos que o Vicente tem, dessa experiência, ele consegue ajudar outras pessoas, É né? aquela questão de doação, né? Sim, Você se doa para ajudar outras pessoas. perfeito. Aí muitos falam assim, ah, virou um negócio. Não, não virou um negócio. Não tem como você fazer isso se não for um negócio. Eu, Sim, por exemplo, né, se você quiser fazer voluntariamente, aí faça como eu faço, né? Vai lá para o Sindiconte ajudar a gente lá dentro vai estudando e vai trabalhando e vai mostrando para as pessoas, né, como que se é, né, como que se sim, faz. E vai aprendendo também com elas, né, porque todo dia eu aprendo, né, com elas. sim. A gente vai ensinando alguma coisa, aí dependendo da pergunta, vem outra, né, e a gente começa a pensar, a desenvolver, aí chega numa conclusão que aquilo lá agregou, né, Sim. ao nosso conhecimento, a gente passa para frente, para o próximo e assim vai. Legal. Então já são 5 anos. Quer dizer, passa rápido, né? Muito Daqui a rápido. pouco, 10, 15 anos aí, Tomara, 20 anos. Tá se lá Deus quiser. que realmente eu gosto muito do Vicente. Eu sou super especial. A gente se conhece já há 15 a 18 anos, mais ou menos. Ah, imagino, sim. Né? Porque Imagino. só de Contimate foi 30. Ele usava Contimate, isso mesmo. E aí a gente falava, então, realmente é uma pessoa que eu estimo bastante. Mas aí, dessa questão do voluntariado também, né? Então, é, falar um pouco do Sindicom de São Paulo. O que é a entidade Sindicom de São Paulo e como você está lá no Sindicom de São Paulo. Né? Eu até brinquei, estava falando outro dia com o Claudinei Tonon, ela falou assim, eu estou presidente. Eu Perfeito, não sou, eu estou presidente. Eu aprendi isso aí. Eu falei assim, eu não vou falar perfeito, você, né? perfeito, Como você está lá. perfeito. Isso mesmo. Eu estou como vice-presidente da entidade, né? A gestão é de 23 a 2025, Certo. né? A próxima chapa, né, concorre no final de 25 para assumir em 26. 26. Então, lá a chapa tem um mandato de 3 anos, né? É composto de um presidente, vários diretores e ah, os suplentes, né? E um conselho fiscal. É assim que é feito lá. E eu entrei na entidade, Adriano. Obrigado pela pergunta também. De novo, eu tenho a oportunidade de explicar para o pessoal, né? Eu fui prodígio nisso também, né? Eu falo com orgulho, tá? Sim, Não é nem claro. para aparecer, não. Em 87 eu cheguei no sindicato sem ninguém falar assim, o sindicato e tal, não. Eu cheguei em 87 no sindicato porque eu trabalhava no departamento contábil, né, de uma grande empresa, que era ali na Líbero Badaró, e o pessoal, Pertinho. pertinho, e o pessoal ia almoçar no sindicato. Ia almoçar em vários lugares, mas o sindicato era um deles. E aí eles conheciam a minha dedicação, né, do estudo e também a minha economia, né, que eu sou de origem pobre, né. Uhum. E aí economizar no almoço, né, economizar, Importante, pô, é né? importante, né, Adriano? Sobrava mais, né? É. Economizava no almoço para sobrar para janta, né? Eu já fui office boy lá no centro Ah, lá. então, né? Eu guardava o dinheiro do almoço para poder comprar doce e essas coisas mais tarde. Perfeito, perfeito. E o sindicato tinha um bom almoço num preço bem acessível. E faziam filas fora, porque o restaurante do sindicato era pequeno, não tinha muitos lugares, tá? Digamos assim, tinha 50 lugares. E lá fora, a fila era de mais de 50 esperando, né? Porque o almoço era bom e barato. E foi assim que eu cheguei no Sindiconte, né? Um amigo que trabalhava comigo, né, convidou, e eu aceitei o convite, fui lá almoçar no sindicato e tô lá até hoje. Aí fui ficando, né? O restaurante depois é, era aberto ao público, depois foi fechado, aí era só para membros, né, associados. Aí eu falei assim, não seja por isso, me associei para continuar no restaurante, né? Valia a pena. Só o desconto do almoço valia a pena, pagava a associativa anual. Ou seja, sempre tem um benefício de você pagar associativo. Sou contador, tem que fazer É. contas, né? E o benefício era enorme, né? Aí com isso, olha só que interessante. Eu comecei a observar outras coisas que o sindicato tinha. Tinha uma biblioteca. Na biblioteca tinha IOB, mapa fiscal, tinha Coad. Falei, nossa, eu posso usar isso aí? Pode. Eu comecei a usar. Aí tinha cabeleireiro, barbeiro, psicólogo.
né? Eu nunca usei o psicólogo, tá, Adriano? Confesso para você, mas se eu precisasse, estava lá, Tava né? lá. Mas eu já usei dentista. E hoje não tem mais, né? Isso porque ao longo do tempo foi mudando, né? Mas na época, sim, né? Nós estamos falando isso na década de 80, tá? Sim. Final da década de 80. E por um acaso eu resolvi fazer uma segunda faculdade, né? Que foi aproveitar tudo aquilo do curso de administração em contábeis. E eu consegui eliminar 2 anos de Sim, sim. contabilidade, né? Só tive que fazer, acho que 2 matérias adaptativas. Aí em 1990 eu fiz isso. Aí fiz uma adaptação de 2 ou 3 matérias, não estou recordado. E em 91, 92 eu fiz o terceiro e quarto ano, né? Então, em 91 fiz o terceiro ano de contábeis e em 92 fiz o quarto ano de contábeis. E a economia estava muito Tava, naquela época tava. atrapalhada, né? Então, tinha Inflação acabado de tava. sair o Collor, Aham. né? E aí tinha entrado um outro, a inflação estava alta. Né, o que eu recebia para pagar a faculdade não acompanhava, né? Salário e o preço dos serviços por aí, inclusive faculdade, não acompanhava, tinha um déficit, né? E uma inflação muito alta, né? E eu tive dificuldade para manter o sindicato, por exemplo, saí cortando, né? Mas mantive a faculdade. Acabei me formando, e aí quando eu me formei, eu passei por algumas empresas, né? Que eu tive que me dedicar muito, né? Para entrar nelas, e não tinha nem tempo de frequentar o sindicato, né? Ah, mas eu voltei. Em 95 eu voltei para o sindicato, me associei novamente, porque eu falei, não, esses 2 anos que eu fiquei afastado do sindicato me atrapalhou demais, né? Eu preciso do sindicato de novo. Me associei, né? Continuei usando a biblioteca, continuei usando serviços, né, de junta comercial, de receita que tinha na época. E foi muito bom para mim essa parceria, né? Eu nem fui pelo centro de estudos, né, que é tradicional lá, Sim. há 74 anos. No centro de estudos ninguém me conhecia. Aliás, lembrando que esse ano o Sindiconte completa 105 anos. Cento- 104 anos. Não é No dia 105? 19 de julho, 104 anos. 104. Isso. Isso. A gente começa então no 105. Legal, 104. Isso. E o sindicato mais velho é do Rio de Janeiro, Isso, exatamente. porque, na verdade, o Sindiconte de São Paulo ele era Instituto Paulista de Contabilidade. Por isso que deu essa. Se fosse contar esse tempo, era o mais velho de todo o Brasil, o Sindiconte de São Paulo. Quase isso, Adriano. É por É, aí. A gente sempre conta essa história, né? É porque a capital da República era no Rio. Então tudo acontecia lá, né? Ah, essa questão de sindicatos, né? De categorias, começou no Rio. sim, E aí era praticamente impossível, né? As coisas não acontecerem lá primeiro, né? Então sempre aconteceu lá primeiro. Então, primeiro foi o Sindicato do Rio, depois foi o Sindicato de São Paulo, não importa o nome, né? sim, sim. Nessa sequência, porque nós começamos com o Instituto Paulista de E- Contabilidade, mas o Rio também começou, né, com um nome parecido. E depois, né, quando entrou em vigor mudou a lei trabalhista, que, né, foi introduzido na Constituição, né, inclusive o sindicato, sim, ah, passou a existir um sindicato. E aí, como os institutos já faziam esse trabalho, né, sim. parecido com o sindical, eles apenas se transformaram, né? Isso. Porque já dominavam ali aquela área, né? Mas não dá para separar o trabalho, tá? O trabalho é praticamente o mesmo. Sim, sim, Exatamente, só mudou a forma de se colocar, sim, né? sim. Então a gente se considera com 104 anos, é a segunda entidade mais antiga, a segunda mais antiga da classe Da classe contábil, contábil, né? sim. Que a primeira foi no Rio, por isso que a gente Sim, sim. fala. Mas só que a do Rio, né, não sei por que não, se está operando ainda, eu não sei te dizer. Mas a nossa está em plena atividade, nós fazemos bastante trabalhos voluntários, né? Sim, sim. De educação continuada, e a gente briga pelas pautas do contabilista, né? Sim, não, sem dúvida. Posso te falar algumas aqui que está acontecendo. Então, eu ia perguntar isso agora justamente para você, principalmente você que está chegando agora, está cursando ciências contábeis, principalmente quem está no primeiro semestre, né? Já começar a olhar para as entidades, já começar a olhar para o Sindicom de São Paulo, vai lá visitar, né? Praça Ramos, número E dois, 202. exatamente. Praça Ramos, número 202, vai lá visitar, conheça a estrutura, aliás, uma baita numa estrutura, e fora outras coisas, a gente vai falar um pouquinho também depois do que tem à disposição para quem se associa lá ao Sindicom de São Paulo, mas, por exemplo, né, essa questão do estudo, né, que é importantíssima. Muito. A gente tem grupos de estudos de segunda, de terça, de quarta, de quinta,
E de vez em quando de sexta, mas a sexta a gente coloca de manhã para não atrapalhar o happy hour, né? Mas tem estudos, a gente separou assim, né? O centro de estudos existe há 74 anos Sim. dentro da nossa entidade. Ah, lá atrás, no começo, as pessoas se reuniam para trocar ideias, né? Sobre o que estava acontecendo no dia a dia delas, né? Porque não tinham, né, uma internet ou não É, tinha um fórum, né? Os fóruns eram os estudantes que faziam. E esses estudantes, né, e recém-formados e profissionais se uniam e trocavam ideias. Assim nasceu o Centro de Estudos, que existe até hoje. Todas as quartas-feiras, das 19 às 21 horas, nós se reunimos, né? Os associados trazem as questões, né, que surgiu no dia a dia deles. Eles até conseguiram uma resolução, mas querem a opinião, né, uma segunda opinião para poder, né, tomar a decisão ou falar para o cliente dele ou para o patrão dele como que vai ser a decisão, né? Como que seria o caminho de uma decisão, com riscos, sem riscos, né? Nesse sentido. E a gente troca aquelas ideias, não? A gente, um pergunta e mais pessoas respondem, né? Ou então, conforme te disse, a pessoa leva uma questão que ele já tem até a resolução, mas leva para a gente conhecer, pode trocar porque uma ideia para também. trocar uma ideia, porque é interessante para as outras pessoas. Tem pessoas que frequentam lá o centro de estudos, nem falam nada, não abrem a boca, porque só as dúvidas dos outros e a resolução já complementa ela, né? Sim, Então quando eu soube desse trabalho lá atrás, né, como estudante, eu tinha dificuldade de frequentar à noite, né? sim. Mas depois de formado e sempre que eu tinha oportunidade, eu ia lá assistir o centro de estudos, né? Nunca quis, né, participar, né? Até 2014, né, quando eu fui convidado para integrar a mesa, 2013, 14, para integrar a mesa, eu fui integrar essa mesa, porque eu entendia que ali, né, começou a minha responsabilidade. Eu via pessoas trabalhando voluntariamente, eu só assistindo, né? E não me senti pressionado, não. Mas um colega uma vez falou assim para mim, Adriano, olha, você tem muito conteúdo para poder ajudar a gente aqui, né? Acho que chegou a sua vez. Você vai fugir da sua responsabilidade? Aí eu fiquei pensando, né? Não, eu não fujo de responsabilidade. Então, vamos ver. Se chegou, então, realmente, agora chegou minha hora, eu vou ter que fazer esse trabalho, né? Foi isso. Não obrigatoriamente. Vou ter que fazer no sentido de, puxa, Sim. né? Até esse momento eu usufruí. Agora está na hora de eu contribuir com tudo aquilo que eu recebi, né? Que foi aquilo que você disse. Sim. Não só que eu recebi de conhecimento, que eu recebi de oportunidades, mas toda a estrutura que estava à minha disposição, eu preciso manter essa estrutura para que outros que estão chegando. Você falou para o estudante de contabilidade, né? A gente fala para estudante de contabilidade, para recém-formado, Sim. ou até de uma outra categoria profissional que queira aprender com a gente. Sim. Criamos, né, este ano, né, perdão, o ano passado, a categoria espontâneo de associado. Não dá direito a voto, né, na entidade, Sim. precisa ser contador para votar, né, e tudo mais. Mas ele pode participar lá e receber, né, os nossos conteúdos. É isso. Ah, legal. É legal que traz também à luz outras pessoas que o advogado, o engenheiro, o Temos, administrador, temos. que quer, e Exatamente. principalmente eu sei que abriu até para outros estados, não precisa ser necessariamente só de São Paulo, para Exatamente. outros estados que queiram participar, e isso é muito importante, porque realmente você leva a luz aí para outras Você pessoas. falou de outros estados, né? Eu só queria abrir um parênteses, porque a gente fala muito, né, do que teve em 2020, eu não gosto nem de ficar repetindo, Uhum. mas com isso, né, eu sempre falo, eu tenho um mantra que eu falo assim, de uma dificuldade sempre surgem oportunidades. É questão de você enxergar, Sim, né? Eu não acho que a dificuldade aconteça e que não tenha ali, né, algo positivo. Desculpa, né? Eu enxergo as coisas de uma maneira muito positiva. sim. E na pandemia, né, ó, acabei falando, sem querer, desculpa, meu Deus. Mas a gente começou a fazer lives online, Sim, né? Isso ajudou a gente faz até sim. hoje, veio para ficar, né? E Na verdade, as hoje vai ser empresas online. nem imaginavam, e não só empresas de serviços contábeis, como as empresas em geral, quando houve a necessidade, eles acabaram, até por estar absorvendo já a tecnologia há muito tempo, a velocidade foi muito grande para isso. Porque já existia a ferramenta, já existia a solução, já era utilizada, simplesmente falou, bom, agora é só isso que a gente vai usar. Sim, Então, foi uma transição muito rápida e absorveram muito rápido. sim.
Por isso que hoje, né, o próprio centro de estudos não tem mais presencial. Porque justamente você abrange até um número maior de pessoas e através de uma live, né? Através de uma live, através gravado, YouTube, canal do YouTube e por aí afora. Aliás, dentro da pasta de tecnologia, vocês falam muita coisa também, até para, no geral, não só o contador, para todo mundo ouvir, né? Vou dar uma dica, então vou dar uma adendo nisso. Quando a gente começou a fazer as transmissões online do centro de estudos, que eram todas as quartas-feiras, a gente sentiu necessidade que os grupos de estudos, que é de terça-feira, que é o grupo de tributos e obrigações, o grupo de quinta, que é IFRS, gestão, Sim. né? O de sexta, que é mais voltado para perícia, o de segunda, né, é terceiro setor, né? E a gente reveza a cada uma segunda, terceiro setor, na outra segunda tecnologia. Tá. A gente criou isso, né? E a gente vem obedecendo. Então, dentro desse grupo de estudos que acontece a cada 15 dias, todas as segundas-feiras, a cada 15 dias, né? Uma segunda sim, Sim. outra não. Esse grupo, que hoje, inclusive, é o dia, às 19 horas, espero vocês lá. Né? Eu não sei quando que vai passar, né? Mas Não, vamos mas é deixar a sempre data. bom que segunda-feira, às 19 horas, a cada 15 dias, Sim, tem essa live aí para que vocês. Tá aberto, então o canal tá aberto. Não precisa necessariamente ser sócio, ser associado do Sindiconte. Tá aberto. no YouTube. No YouTube, Canal do exatamente. Sindiconte no YouTube. E aí lá nós tentamos explicar, ou tentamos, né, trazer uma pessoa que explique para a gente, né, esse mundo tecnológico voltado para a área contábil. Né? Ah, a gente já trouxe diversas empresas e diversos profissionais para ajudar a gente, né, a entender melhor tudo aquilo que está acontecendo. E eles, a única preocupação, e o que eu peço para eles é que falem uma linguagem mais simples para o nosso público, só porque nós somos Sim. da área contábil, não da área de tecnologia. Mas até hoje, eu acredito que pelas dúvidas, pelas perguntas, as pessoas não têm dúvida na linguagem que é transmitida. As dúvidas estão mais voltadas, assim, como que vai ser, como que foi, Isso. né? Como que está, né? Como que foi, como que está, como que vai ser. Aí eles têm curiosidade, porque eles, né, o contador ele compra tecnologia, ele não desenvolve. Então ele tem curiosidade para saber, chegou no momento de comprar, o que que tem aí para mim? Então é nesse sentido que a gente leva lá para eles, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai falar, né, da tecnologia do imposto de renda. Então tem programas que faz uma interface entre tudo aquilo que você precisa e o que a Receita quer, Sim. né? Ah, mais voltados para escritórios de contabilidade, porque tem um grande volume de trabalho, né? Então tem escritórios que fazem, né, centenas, milhares de declarações de imposto de renda. Sim. Tem que ter uma ferramenta para ajudar nisso, né? Então a ferramenta de hoje que a gente vai ver é para ajudar esses profissionais que fazem, né, um pouquinho de imposto de renda, Sim. né, eles vão ver como que funciona essa tecnologia, né? Ah, se é na nuvem, né? Se é acessível, Sim. se é por pacotes, né, se tem que comprar um volume ou não, né, é só uma assinatura, né, compra assinatura hoje, pode terminar semana que vem, Sim. né, ou é uma assinatura que tem que, Cumprir um 12 período, meses, né? cumprir 12 meses, né? Então tudo isso a gente vai falar hoje, porque é necessário essas Sim. ferramentas para ajudar a fazer o imposto de renda, Sim, ok? sem É dúvida. isso. Não, legal. Acho que eu tive a oportunidade do ano passado, em dezembro. Eu fiz, acho que o último grupo de tributos, falei sobre planejamento tributário. Acho que foi o último do ano, se não me engano. Acho que não tinha mais outro, não. Acho que foi o último. E aí eu vi também como funciona. Tem as pessoas, que são os moderadores, pessoas que estão junto com você, que também trocam ideia junto com você. É um bate-papo. É um Sim. bate-papo sobre, nesse caso especificamente, sobre legislação, falando de planejamento tributário. E as pessoas trocam ideia, né? Ali, enfim. A Marina no dia estava a Marina. É o grupo de terça, né? É, Ela é coordenadora do grupo de isso. terça. Ela e o Milton Medeiros. Isso, aí o Milton Medeiros. E aí a gente fica trocando ideia, né? Sim. Trocando ideias ali e tal, e falando, enfim. Cada um tem um ponto de vista, até do lado, ó, coloca isso aqui, coloca aqui. Então, ou seja, todo mundo contribui. Sim. Então, isso que é Perfeito. importante, né? E chega momentos, acho que em outros grupos, a pessoa até interage no Zoom, né? Sim, a nossa ferramenta eleita para fazer isso é o Zoom. O Zoom o associado pode entrar dentro da sala,
né? E ao mesmo tempo ele transmite no canal do YouTube para o público Sim, que é associado não pode entrar na sala ou que o público não é associado e não pode entrar na sala. Então ele fica assistindo no YouTube. A gente fez dessa maneira porque assim a gente consegue entregar bastante conteúdo, mostrar o nosso trabalho. legal. Eu ia falar da pauta de reivindicação. Isso está mais voltado à educação continuada, né? Mas o trabalho do sindicato é também brigar pelas pautas da área contábil, Sim, né? Então tem várias coisas acontecendo. Você viu, a prefeitura, por exemplo, ficou, né, morosa no último mês, praticamente todo. Quem que vai brigar? O contador precisa entregar o ISS, precisa abrir a empresa, precisa do CCM, precisa alterar, né? E a prefeitura, né, acabou ficando morosa. E a gente foi descobrir que o problema não estava na prefeitura, né? Estava no sistema, né, todo, Rede Sim, que estava sendo alterado, né? Mas quem que vai levar essa pauta, essa reivindicação? As entidades contábeis, sim. que apenas o Sindiconte faz parte desse congraçamento das entidades contábeis aqui em São Paulo. A gente briga junto, né? Ninguém chega em Sim. nenhum lugar É sozinho, né, Adriano? Sindicom, Sescom, Exatamente, CRC, exatamente. IPGESP, Isso, por aí fora. Academia Paulista, Academia o Paulista. CRC, né? Exato. Pertence a essa área, né? Que o CRC é um órgão fiscalizador, Sim. mas nesse congraçamento ele é muito importante, porque Eu também tenho um peso também, né? ele fala com o CFC, né? Ele fala com Sim, Brasília, né? Ele fala melhor com a Receita, né? É bom que ele esteja presente nesse congraçamento para brigar, sim. porque é em prol da classe. Então, Da em classe. prol da classe, a gente pode brigar, né? É isso. Entre nós, não, né? É, Não existe briga, mas em prol em prol, sim. do profissional, sim, né? E assim vai, né? Se eu te contar, por exemplo, né? A gente teve aí aquela questão da FDRINF no ano Sim, passado, tinha que entregar, né, os rendimentos dos sócios, aí era mensal, trimestral, né, ia desaparecer a DIRF, e a DIRF voltou a aparecer, né? Eu sim. me lembrei da multa de 5 mil lá em 2010 do SPED, eu lembrei disso, né? Que quem que vai brigar pelo contador, né? Quem que faz o SPED? É o empresário ou é o contador? Sim, Quem sim. que vai pagar a multa de 5 mil na época, lá em Sim, sim. 2010? Era o contador ou a empresa? Vem para a empresa, mas ele vai acionar o contador Sim. indiretamente. É isso que as pessoas precisam entender. E a gente brigou, né, em prol disso, graças a Deus. Juntos superamos isso, né? E a Receita hoje entende a gente de uma maneira mais humana, né? Sim. Antes ele enxergava a gente como apenas uma classe. Hoje, a Receita, conversando aqui em São Paulo, até mando um abraço para Márcia Cecília Meng, que é a superintendente hoje da Receita, está fazendo um digníssimo trabalho, né? E ela vê a verdadeira pauta, né, e a pauta humanizada que nós temos, né, em prol da classe. Ninguém quer vantagem, a gente só não quer Não complicação quer no nosso trabalho. complicação porque gera Tem um maneiras de fazer trabalho, melhor. retrabalho, enfim. E tem maneiras de fazer melhor. Então, ela escutando a gente, ela enxerga maneiras de fazer melhor. Vou contar uma aqui que a Receita acabou de atender a gente no final do mês passado, começo desse mês. Que foi, o contador ele entra no site da Receita e ele pode se excluir de um cadastro de qualquer empresa. Você sabe, né, Adriano, que no Brasil, para que abra uma empresa, né, se ela for comercial, é obrigado a ter um contador, Sim. né? Ter um CRC ativo. E senão não sai nem o CNPJ. A gente não sabe o que acontece por aí, né? Tem muitos profissionais que falam, eu desconheço essa empresa. Eu não conheço. Por que que usa meu CNPJ? Por que que usa meu CRC como contador dessa empresa? Era só informar o CRC. Não precisava de uma assinatura, tipo, do contador, né? Estou ciente, Sim. aceito ser contador dessa empresa. Não existia isso, né? E a Receita entendeu, né, que essa reivindicação é legítima, né? Que é legal, inclusive, né? E você pode entrar lá, se você não reconhecer a empresa, você entra lá com o seu certificado, né, do próprio contador e você se retira daquela empresa, né? A gente achou isso bacana, tá de parabéns à Receita por entender essa pauta, que Sim. não é de hoje, tá? Sim. Eu Sim. lembro que eu participei da comissão lá em 2016, já tinha essa pauta, 2017, né? E ó, ela vai sair agora, em 2024. É Sim. importante a briga permanente, tá? Sim. Sim. Porque vai vir uma pessoa, vai trocar aquele responsável e ele vai entender. Vai vir outras pessoas que falam de uma maneira diferente, né? Não melhor, né? Diferente, que a outra Claro. pessoa entenda, né? E Sim. acaba atendendo às nossas pautas de reivindicações. Aliás, eu acho que é importante também, até para demonstrar representatividade, quando o Sindicom de São Paulo levanta esse tipo de pauta e vai fazer um evento ou vai fazer uma live falando sobre isso, acho que a participação em peso
é muito importante justamente para mostrar essa representatividade. Mas não adianta você ficar esperando só, eu reclamo para mim mesmo, né? Espero, deixa eles brigarem lá. Não, vamos ajudar, vamos colocar, né? É quase que uma petição eletrônica, né? Você participar de uma live com todo mundo, porque você sabe que está mostrando representatividade, você está apoiando aquela pauta, apoiando aquela reivindicação. Perfeito, Adriano. E é isso que a gente faz. A gente convida as pessoas, não querem ser nosso associado lá, a gente entende. Ser associado é muito importante porque o sindicato vive da associativa. Não temos a sindical mais obrigatória, né? E aí está na polêmica da assistencial, né? Que está na Sim. convenção ser obrigatória, mas a gente não quer nada obrigatório. Se for obrigatório por lei e tiver que contribuir, tudo bem. Mas a gente quer o voluntariarismo, né? O voluntariado. A gente quer que você veja o nosso trabalho, que você paga ali para se associar, você recebe de volta. Vou aqui dar só uma dica, por exemplo, né? A gente paga lá a nossa, para profissionais contábeis, a anuidade está em volta de R$ 950, depende da época que se paga, né? Vamos arredondar para 1.000. Sim. E, por exemplo, eu faço uma consulta jurídica, né? Nós temos aí 3 advogados que trabalham lá, consultores jurídicos na área civil, na área tributária e na área trabalhista. Por exemplo, quando tem uma polêmica que eu quero ter uma opinião jurídica, né? Porque isso pode resultar né, numa ação, Sim. né, judicial. Então a opinião, né, do advogado é muito importante nesse momento. E se quiser contratá-los, eles estão lá à disposição também para ser contratados. E quando eu faço essa consulta, quanto você acha que vale essa consulta? Não vamos mensurar. Sim. Mas, olha, pessoal, eu faço pelo menos uma consulta por mês. Eu já paguei essa anuidade. Uma consulta por mês, já paguei essa anuidade várias vezes. É isso que a gente fala, né? Se for custo-benefício, vocês estão garantidos. Sim. Então, por exemplo, a gente tem lá a colônia de férias, Sesc Bertioga. Eu vou agora em maio, né? Reservei para mim. Você fala, Zé, que você não vai para outro lugar? Eu falo, não, porque lá é maravilhoso. É um resort do Sesc Bertioga. Sim, muito bom. Muito bom lá, né? Você conhece, né, Adriano? Conheço. E lá é pensão completa e a gente não chega nem a R$ 200, ok? E isso está voltado. A economia é muito grande, né? Se a gente falar, por exemplo, né, de triagem, posto de triagem da junta comercial, nós temos lá também. Nós recepcionamos os trabalhos, né, que é feito pelos profissionais, né, e encaminhamos para a junta comercial. Se ele quiser contratar um pacote de serviços da junta comercial, a junta comercial faz para ele isso, né? No caso, a gente fez parceria com a Associação Comercial de São Paulo. Legal. É para lá que a gente manda os trabalhos, né? A junta é um órgão público, né? Não temos parceria com a junta. Sim. A nossa parceria é com parceiros da junta comercial. A associação é uma deles. Que o Márcio Massal Shimamoto é presidente. Sim. Né? Então ele está mais próximo da gente, está enxergando isso de uma forma melhor. E a gente consegue recepcionar, fazer uma triagem e ajudar os profissionais. Esse trabalho é bastante antigo lá e faz um maior sucesso, né? Isso também ajuda. Adriano, se eu ficar falando dos benefícios que o sindicato tanto tem, de benefício. é muito benefício, né? O que a gente quer é que o sindicato, tudo isso foi construído no passado, que alguém dê continuidade. Eu estou de passagem, né? O meu fim vai chegar, né, um dia, né? Que eu não vou mais poder fazer trabalhos voluntários lá, ou a minha carreira dentro do sindicato, né, vai cessar. É importante que venham pessoas novas. Então, por isso que a gente recebe bem todos os profissionais, todas as pessoas que querem trabalhar lá ou querem contribuir com a gente de alguma maneira. A gente recebe super bem, né? Todos que querem fazer esse tipo de trabalho. Legal. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso episódio de hoje com José Roberto, empresário contábil da Sevilha Contabilidade, vice-presidente do Sindiconto de São Paulo. José Roberto, eu quero agradecer imensamente a sua presença hoje. Acho que foi bastante elucidativo e principalmente a gente falou um pouco da história também de tecnologia aí na contabilidade, ou no mundo, né? Podemos dizer assim. Então acho que foram minutos aí muito importantes, com bastante conteúdo para o nosso telespectador. Então agradeço imensamente, né? A gente fez o convite e você prontamente atendeu esse convite, então realmente muito obrigado. E a porta aqui está aberta, o canal A Voz da Contabilidade. Quando você quiser voltar,
Não precisa, né? É só falar. Fala, Adriano, dá um espaço aí para mim que eu preciso falar de algum determinado assunto. Vamos embora. A Legal. porta está aberta aqui para você. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Adriano. Eu aceitei o convite prontamente porque vocês também fazem um trabalho digníssimo, entendem, né, como que é feito as coisas na área contábil, e eu desejo sucesso, né, nessa empreitada, nessa nova empreitada que você está fazendo, e para a Yungo também, né, que ela Obrigado, tenha o espaço dela no mercado, que eu tenho certeza que isso vai acontecer em breve. sem dúvida. Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez. E você que está aí, não deixe de seguir, né, o nosso canal lá no YouTube, @SomosIungo, PABX, para que você possa, vai lá no sininho também, aperte, que se inscreva e, né, marque as 3 opções para você receber as notificações sempre que chega um episódio novo. E, além disso, eu queria pedir, antes de encerrar, ao José Roberto, qual que é o Instagram do Sindiconte, para a gente poder, quem quiser, né, entrar lá no Instagram, poder entender, conhecer um pouquinho também mais do trabalho do Sindiconte. Adriano, se não me falha aqui a memória, é @SindiconteSP, tudo junto, né? Isso, Para que você, @SindiconteSP. para que você possa acompanhar um pouquinho dos nossos trabalhos lá. Legal. Então, @SindiconteSP, você entra lá e não deixe de seguir também, tem que seguir, né, para poder também receber todas as informações e conteúdo que são passados no Instagram do Sindiconte São Paulo. Mais uma vez eu quero agradecer o nosso patrocinador master, a Yungo, que é a operadora de telefonia oficial do mercado contábil. E até o próximo episódio da Voz da Contabilidade.